Deixa eu arrumar aqui. Muito boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no canal da Valian. A Valian que tem o propósito de proteger vidas e patrimônios. Então seja bem-vindo você que está chegando, Rafael. Muito boa noite. Carol. Tô acenando aqui para vocês. Já vai convidando seus amigos que são técnicos de segurança do trabalho, engenheiros, profissionais da área da educação, porque nós queremos hoje falar sobre oratória e nós vamos te mostrar como é que isso é uma técnica de persuasão. Nós vamos te mostrar como de fato você pode influenciar as pessoas em relação às suas ideias. Então quem é que não quer influenciar os outros, né? Então já vou tocando aqui no meu aviãozinho para convidar as pessoas que eu conheço e que estão aqui no nosso canal. Sara, oi Sara, também que acabou de entrar. Eu quero até o Lucas também, já vou convidar o Lucas aqui para estar com a gente, acabou de entrar também, para a gente bater um papo super legal. Eu quero, até pus uma musiquinha de fundo aqui de violão, bem levezinho, tranquila, né? Porque nós queremos dar uma introdução aqui falando sobre as emoções. E a palavra do dia é conectar, né? Eu quero falar para você sobre essa palavra. Conectar é o sinônimo de ligar, né? É ligar um ponto a outro. É aquela coisa que eu falo, nossa, meus pensamentos se uniram ao seu. Nós estamos em total sintonia. Tá havendo uma conexão energizada, firme, forte, né? Significa que de fato a sua palavra, a sua ideia, a sua vontade chegou até essa outra pessoa e você se fez entender e você se conectou a ela. Quem é que não quer conectar emoções, conectar vidas e sonhos? Então que hoje você possa aproveitar esse momento que nós preparamos aqui com muito carinho, né, sobre oratória, te mostrando que é uma técnica de persuasão e que nessa vida nós fazemos isso todo dia, toda hora, todo o tempo. Nós estamos conversando com alguém e posso dizer para vocês que a maior parte do tempo a gente está conversando com a gente mesmo, não é verdade? O quanto que você se influencia sobre as suas próprias ideias, o quanto você se convence das suas próprias ideias e transforma cada uma delas em realidade. Sabe aquela coisa de tirar do campo da ideia e colocar na prática? Então hoje a gente quer trocar uma ideia aqui, eu vou chamar o Lucas agora para dizer para você que é possível, que você pode e que você pode voar longe, pode chegar a alcançar todos os sonhos que você idealizou até agora e tantos outros que ainda estão por vir. Vamos, deixa eu achar ele aqui agora, pera lá. Deixa eu ver como que eu faço aqui para encontrar ele. Vamos lá, Lucas tá aqui. Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo. Acho que eu aprendi a fazer sem a pessoa pedir. Todo dia eu aprendo algo novo nesse Instagram de meu Deus. Olá, Lucas! Oi, Verônica. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no canal da Valian. Muito bom, obrigada, viu? Obrigado você pelo convite para poder falar desse assunto que eu sou apaixonado, que é comunicação oratória. Quando eu recebi o contato da Carol, da equipe de vocês, eu já falei para ela, Carol, se deixar eu falo, eu gosto muito do assunto e eu gosto inclusive de fomentar esse assunto para as pessoas também. E eu fico muito contente que um canal que fala sobre segurança do trabalho, prevenção e etc., esteja se preocupando com essa habilidade. Você sabe, Lucas, que na Valian a gente trabalha por propósito. Eu costumo dizer para todas as pessoas que cruzam o nosso caminho que a gente não trabalha para cumprir uma lei.
Porque a maioria das empresas fazem isso. São 37 normas regulamentadoras, baseado na Lei 6.514, Portaria 3.214. Eu sei tudo isso também, né? Só que, se por detrás de tudo isso não tiver o propósito da proteção real da vida, tudo isso perde o sentido, né? Então, eu digo para você que é com muita alegria que a gente aqui no canal da Valian, a gente vem falar sobre comunicação oratória, porque esse é o nosso trabalho, convencer as pessoas de terem um ato seguro. Então, assim, entra pela forma de falar, pela forma de se expressar, a gente convence o outro da importância, porque não fica aquela frase que a gente está acostumado. Ah, mas sempre foi assim. Ah, imagina, não vai acontecer. Não, isso é só na casa do lado, né? Com o outro, porque ele não prestou atenção. Olha, mesmo que eu não use o EPI, eu tô trabalhando com atenção, viu? Não vai acontecer. Então, assim, isso já é passado, né? Então, o que a gente quer realmente é mostrar para as pessoas, principalmente essa turma toda de segurança do trabalho, que são os profissionais da área, porque eles têm um papel gigantesco de influenciar as pessoas que eles cruzam no caminho. Então ele precisa estar bem, emocionalmente falando, é a primeira coisa que eu acho que ele tem que estar confiante em tudo aquilo que ele traz de bagagem e que ele vai transmitir para os trabalhadores que vão cruzar o caminho dele ao longo da vida profissional, né? Então a gente resolveu fazer no dia 31 agora de março, já dando aqui para o pessoal, né, a notícia. Nós estamos com um webinário, que o webinário é sobre alta performance na comunicação, especialmente para instrutores. Nós temos aqui a missão de transformar instrutores em mestres inesquecíveis. Por que que a gente fala isso, né? Porque se o camarada está indo lá na sala de aula, ou aqui na telinha, né, Lucas? Dá uma aula. E o quem está ouvindo não realmente sentir que ele... não lembrar dele mais, significa que ele não impactou em nada. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer com que esse instrutor impacte positivamente na vida dos alunos. Então a gente resolveu fazer esse webinário, que vai se transformar numa mentoria depois para todos esses instrutores que estão a fim de alcançar essa alta performance. Porque você sabe que no nosso ramo não tem exclusividade. Geralmente os instrutores, eles são profissionais liberais e eles atendem várias consultorias como a Valian. E a nossa intenção é fazer esse cara ser cogitado muitas vezes, por muitas empresas. A gente quer ver ele bom pra caramba, sabe? Que ele realmente impacte e ele seja ali tão cogitado que a agenda dele vai estar cheia e tal. E aí, a nossa intenção é trazer pessoas boas da área, como você, que está aqui hoje, para dar uma palhinha aí do que vai ser no futuro aí a nossa mentoria. Então, eu queria que você iniciasse, né, se apresentando, falando da sua trajetória, o porquê que você trabalha com a comunicação por meio da oratória, né? Dá um pouquinho aí da sua experiência para o pessoal entender, né, por que é você que está aqui com a gente. E aí depois a gente parte para algumas perguntas. Já vou avisando você que está aqui assistindo, faça perguntas, coloque aqui no comentário, coloque aqui no campinho de perguntas, que eu vou estar aqui intermediando para que o Lucas possa responder tudo que a gente tem aqui, que nós vamos conversar juntos, tá legal? Então seja bem-vindo, você que está aqui, uma boa noite para você. Eu espero de coração que tudo esteja bem na sua casa, né, nesse momento tão difícil. E obrigada por nos receber aí na sua casa nessa noite. Lucas, a palavra é sua. Bacana, Verônica. Parabéns pela iniciativa. Essa mentoria aí vai ser imperdível, porque o propósito dela, eu achei muito interessante, que é colocar os profissionais de segurança numa posição de liderança, numa posição de treinadores. Então, eu acho incrível isso. Eu acho incrível. Mas vamos lá, depois a gente entra nesse assunto. Meu nome é Lucas, eu sou professor de comunicação oratória. Eu ensino as pessoas a falar bem em público. O meu nicho, né, de desenvolvimento pessoal, ele serve para que você aprenda a expressar suas ideias bem. A gente sabe que comunicação é uma das habilidades mais importantes do ser humano. Não importa a sua profissão, a sua idade, o seu know-how, a sua experiência, o quão tecnicamente você é avançado. Se você não consegue
se comunicar, se fazer entendido pelas pessoas, você não vai conseguir destaque, você não vai conseguir se desenvolver, você não vai conseguir estar influenciando outras pessoas, que são todos os benefícios que a comunicação traz para nós. Quando você decide falar em público, você, né, na nossa cabeça, a gente está correndo um risco. Você, meu Deus, e se cometer um erro, e se eu fazer algum equívoco, e se eu falar alguma bobagem? Mas, junto dessa sensação de perigo, vem grandes oportunidades. Grandes oportunidades. E eu inclusive, passei por isso. Eu sou formado em engenharia civil, trabalhei na construção civil durante quase 10 anos, conheci vários técnicos de segurança do trabalho, não é à toa que eu adorei o convite de vocês, porque são pessoas que eu convivo, que eu já convivi, e muitas delas me ensinaram muita coisa sobre prevenção, sobre cuidar da minha saúde, para que eu possa voltar para casa em segurança. Então, eu acredito que se você decide crescer profissionalmente, se você decide ser uma pessoa melhor, você precisa se comunicar melhor. Uma coisa está atrelada completamente à outra. Você, ainda mais hoje em dia, né, Verônica? Com as redes sociais, sim, com essa sociedade tão conectada, cheia de estímulos, todo mundo quer falar, todo mundo quer colocar o seu projeto para rodar, e a gente sabe que é isso. Se você não se expõe, se você não corre esse risco, entre aspas, você não vai ter acesso às melhores oportunidades. E eu falo isso com propriedade, porque os meus alunos, eles sentem isso. Quando eles tinham esse trauma, esse medo, essa ansiedade, e de repente eles dominam a oratória e começam a ter prazer de falar em público. Olha que interessante, eles trocam um medo pelo prazer de falar. Porque quando você começa a falar, igual eu estou fazendo aqui agora, vamos entender na prática. Eu estou falando para vocês, organizando as minhas ideias, me expressando, encontrando as palavras mais adequadas para eu me fazer entendido. A cada acerto na minha comunicação, isso realimenta as minhas ideias para que eu continue falando e eu entro numa posição aqui muito confortável. O meu corpo ele começa a reagir dessa forma. Eu estou falando para um celular aqui no meu escritório, mas eu me sinto muito bem falando e poderia falar por muito tempo. Essa sensação poucas pessoas elas têm acesso, porque elas não descobrem o quanto que a oratória pode ajudar elas na sua carreira, na sua vida, enfim. Aliás, eu acho que as pessoas têm alguns tabus ainda para serem quebrados, para terem uma oratória assim de forma leve, tranquila, como se estivesse conversando numa roda entre amigos, né? Isso, então isso. Eu acho que eu até preparei algumas perguntinhas aqui. A gente já até teve uma aqui do Oliveira falando assim, né, que a comunicação é uma arte. E eu também fiz uma pergunta, que eu até tinha te colocado, que é se a gente tem que ser um pouco ator ou um pouco atriz para se comunicar com uma oratória boa. Então, acho que faz bem sentido o que ele perguntou, né? Então, você pode explicar um pouquinho? Vamos lá. Tem algumas pessoas que elas têm uma dificuldade maior para se desinibir. São pessoas mais introvertidas e mais tímidas. Uma das recomendações que eu dou para quem quer superar mais, além de estudar oratória, é buscar teatro. O teatro, a oficina de teatro, ela vai te ajudar a lidar com o seu auto-julgamento, porque aquela ali é uma situação muito segura para as pessoas. Você está interpretando o personagem. E aí você precisa de todos esses aspectos da fala. Você às vezes fica bravo, de repente você fica melancólico, você de repente fica alegre. Isso vai te ajudando a colocar emoções na fala. E emoções na fala sim, flertar com esse campo da arte. Senão você realmente, se você fica numa posição só mais técnica, mais objetiva, mais racional, se eu começar a falar para você só de dados, estatísticas, percentuais,
não haverá conexão minha com vocês. Então, se eu não colocar emoção na fala, paixão, se eu conto algo que é triste, eu preciso passar uma sensação de lástima. Senão as pessoas não vão ficar, elas não vão sentir aquilo. Se eu conto algo que foi divertido, que foi alegre, eu preciso passar isso na fala. Então, respondendo, é um pouco de arte, sim, mas é também habilidade. Porque você não precisa necessariamente se vestir de um personagem para poder falar. Você precisa ser você. A gente sabe que a autenticidade é fundamental na comunicação. Naturalidade, passar coerência. Só que é a pergunta que eu faço para alguns alunos. Você consegue ser mais interessante na sua fala? Dá para colocar aí um sorriso, dá para melhorar um pouquinho o vocabulário, para que você seja mais interessante. Então, é arte, mas é habilidade também. Ai, olha, eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo que está aqui, viu, ô Lucas? Principalmente para o pessoal, ó, a Débora que está chegando aí. Que o pessoal que é da área de segurança do trabalho são técnicos e engenheiros, né? Uhum. E vou falar a verdade, os caras se acham a última bolacha do pacote. Que está quebrada, né? Ai, olha, não pensei nisso. Boa dica. E muitas vezes, o que acontece? Por quê, né? Eu acho que acontece esse pensamento por parte dos profissionais, né? Porque eles são muito técnicos, estudam muito. Eles são engenheiros, né? E eles têm muito conhecimento técnico de verdade, eles são bons mesmo, né? Só que às vezes o cara é meio quadrado na hora de passar todo esse conhecimento, ele tem dificuldade. Aí a pesquisa de satisfação vem lá, bom, um ótimo, alguns ótimos, ele acha que tá bom, ele ficou feliz com esse resultado de cada treinamento que ele dá. Mas eu não. Eu só acho que eu impactei alguém quando vem um elogio assim, nossa, quando a pessoa decide gastar um tempo em escrever lá na pesquisa de satisfação, dissertar, essa pessoa impactou minha vida, me fez ver diferente, agora eu vou agir de tal outra maneira e tal. E o desejo que eu tive de fazer isso aqui, que a gente está fazendo agora, e lançar esse webinário dia 31, é para dar uma chacoalhada nesse povo mesmo, sabe? E falar para eles, vamos unir tudo isso que vocês têm de bom e vamos ser inesquecível. Vamos fazer todo mundo colocar um comentário ali, né? E você falou muito sobre isso, não é? Porque eu falei, poxa vida, então quer dizer que eu tenho que pôr toda a minha emoção na fala? Sempre, né? Para eu poder passar o que está no campo da ideia. Mas ao mesmo tempo você está falando que é habilidade. E habilidade a gente aprende. A gente exercita, se capacita. Eu vou falar para você que teve lives, quando eu comecei a falar, e olha que eu falo pra caramba, né? E eu não tenho problema de falar. Só que eu perdi o raciocínio. Sabe quando você vê uma pessoa só na sua live? Aí você fala, putz, grilo, cadê o povo, né? E aí depois entra 2, 3, você já se anima e tal, e você começa a querer falar. De repente, você perde um pouco o raciocínio, porque você esperava alguma coisa, você queria um outro resultado, não sei, né? Então, nas técnicas de oratória, o que a pessoa tem que fazer para se preparar de tal maneira que ela saiba conectar o que ela está pensando com aquele pessoal que ela está orientando? Porque os profissionais são técnicos, veja bem, né? Então, eles têm uma característica mais introvertida. E às vezes até no nosso ramo, se o cara é muito extrovertido, a empresa não gosta. A empresa fala, esse cara tá brincando muito com um assunto muito sério, que é a segurança do trabalho. Então a gente fica nessa, entre a cruz e a espada. Como é que eu uso a oratória para resolver essa questão? Boa. Verônica, é o seguinte, não só os engenheiros, os técnicos de segurança, mas qualquer profissão, vamos lá, qualquer profissão, advogado, arquiteto, médico, vendedor, qualquer uma. A primeira preocupação das pessoas é serem respeitadas. Quando você vai falar em público, eu preciso ser respeitado. Antes da admiração, da influência, antes de qualquer coisa, você quer ser respeitado. E para nós, seres humanos, o que é mais fácil?
é você chegar e dar a carteirada. É você chegar e descarregar todo o seu conhecimento técnico, você viajar nas questões que são mais complexas do seu trabalho. O que, na verdade, isso é um grande erro, porque se você não estuda o seu público, você comete esse erro aí. Quando você vê um profissional, e isso acontece muito com os advogados. Eu já falo aqui, porque eu tenho muito aluno que é advogado, eu não tenho problema, eu abro o jogo com eles. Eles têm um linguajar tão técnico, né, o juridiquês, que eu falo, pera lá, gente, vocês estão indo falar para quem? Vocês estão indo falar para um grupo de estudantes de direito? Você vai falar de uma forma. Você está indo falar em um seminário que fomenta as melhores técnicas do direito penal? Você fala de outra forma. Você está indo falar para populares, pessoas que são leigas no assunto? Fala de outra forma. O primeiro grande erro que as pessoas cometem na oratória é não estudar o seu público. Quem é o meu público-alvo? Qual que é o nível intelectual daquelas pessoas, ou o nível de formação, digamos assim, para não subestimar ninguém? Elas são, na sua média, pessoas mais jovens ou são pessoas mais velhas? Qual que é o dia a dia daquelas pessoas? Quais são os problemas daquelas pessoas? Se você vai falar para estudantes, qual que é o maior problema do estudante? É o trabalho de conclusão de curso, é a dúvida na ingressão no mercado de trabalho. Esses que são os desafios do estudante. Então você tem que falar de uma forma que converse com as dores daquela plateia, daquele público. Agora, você vai falar para o diretor da sua empresa, já é outro linguajar. Entenda, é você sendo você o tempo inteiro, mas é você tendo o conhecimento que a construção de empatia ela é fundamental na oratória. Se eu chego na frente de pessoas leigas e começo a descarregar assuntos técnicos, eu começo a ser visto como uma pessoa inacessível. Meu conteúdo não é acessível para elas. E se eu sou inacessível, eu corro o risco também de ser uma pessoa mais arrogante, uma pessoa mais egocêntrica, porque o ser humano tem muito disso. O santo bateu. Eu gostei de você ou não gostei de você. E uma apresentação, os primeiros minutos de uma apresentação são decisivos para saber se a plateia ela vai gostar do seu conteúdo ou não. Não adianta, depois de 5, 10 minutos sendo desconexo com as pessoas, você querer fazer uma brincadeira para engajar o seu público. Não adianta, não adianta. Aqui que está o ponto. As pessoas, para elas se sentirem respeitadas, elas ficam muito sérias. Elas ficam muito sérias. Eu vou falar de forma muito séria, vou ser muito técnico. E aí, é essa sensação que elas passam. Eu, quando trabalhava com a construção civil, se eu ia falar para a equipe operária, vou falar para a equipe operária. Quem são? Serventes, pedreiros, carpinteiros, serralheiros. São pessoas... Vamos estudar as pessoas. A gente sabe que a mão de obra no Brasil, ela muitas vezes ela é um pouco sucateada. Falta formação, falta educação, não vamos entrar nessa esfera mais socioeconômica, né? Mas são pessoas que também não tiveram tantas oportunidades em suas vidas e estão ali trabalhando. Muitos deles não têm ensino fundamental. É sério que eu vou subir lá e começar a falar de escopo, tempo, custo, revisão de projeto? Não. Não. Eu tenho que falar de uma forma que eles entendam. Agora, se eu também vou falar se chega lá os fiscais, né, na obra, aí eu falo de uma forma diferente. Então, esse é o ponto. É você estudar o seu público-alvo. Para que você não seja chato, não seja visto como uma pessoa egocêntrica, uma pessoa arrogante. Ou então, como você disse, vai falar num momento mais sério e quer ser muito extrovertido, quer ser muito brincalhão. Poxa, você está numa reunião analisando os resultados. Você está no meio de uma cipate, aí você vai ficar lá brincando, zoando o pessoal? Não. O assunto está um pouco mais sério. Sim. Esse é o erro que muitas pessoas cometem. Você sabe que eu vejo assim, né? Falando de instrutores, né, técnicos. Pelo menos nas consultorias, como é que funciona? O cliente compra um treinamento, né? Aí a equipe de logística vai direcionar um instrutor, vai chamar um instrutor para dar. Mas ele não é falado naquele momento quem é o público.
Então eu fiquei pensando aqui comigo, né? Será que eu posso? Eu acho que se eu fizer um curso de oratória, se eu sou instrutora, e eu tiver a habilidade já aguçada, né? Porque a gente cresce na habilidade. E eu chego na sala de aula, seja online, virtual ou presencial ali, e já faço aquela primeira apresentação, né? Peço para a pessoa falar o nome, o que ela faz, né? Qual que é a função dela dentro da empresa. Eu acho que é uma forma prática de eu já saber quem é o público e qual linguajar eu vou usar. Então eu tenho que já ir preparado para qualquer um deles, certo? Inclusive de quebrar o gelo também. Já mata dois coelhos com a cajadada só. Então quebrar o gelo também é uma técnica de oratória. Você, naqueles primeiros minutos, se você conseguir fazer essa dinâmica para conhecer o seu público e pedir, ou seja, passar a palavra para eles. Qual que é o seu nome, qual que é o seu nome e qual que é o seu maior desafio na segurança do trabalho? Qual que é o seu maior desafio, né, ao falar em público? Dar a palavra para o outro. Aí você já vai criando um clima legal, um clima mais confortável para as pessoas. E você, enquanto apresentador, treinador, vai ficando mais tranquilo. Aquele nervosismo começa a dissipar um pouquinho. Você sabe que eu participo de um grupo chamado BNI, Business Network International. Toda semana a gente se reúne com a turma de empresários. Agora já tem um ano que está online, mas quando era presencial, a gente fala por 30 segundos sobre a sua empresa. E várias vezes, quando chegava a minha vez de falar, a gente fica em pé e tudo, né? Eu percebia que eu ficava ofegante. E aí, quando eu sentava, né, aí eu falava pro colega do lado, né? Ai, meu Deus, você percebeu o quanto eu estava ofegante? Que eu percebi a minha respiração diferente, né? A frase saiu, né? Mas eu queria que tivesse sido melhor. Aí um colega respondeu assim para mim: acho que só você percebe isso, porque eu não percebi nada de ofegante. Você sabe que isso me deu uma tranquilidade gigantesca para os próximos? Porque aí eu parei de me preocupar, falei, só eu percebo, então tudo bem. Não tem problema, né? Mas eu acho que assim, eu acho que vale muito comentar aqui pro pessoal que é da área, que precisa ter realmente a coragem de avançar, não é, Lucas? De enfrentar esse frio na barriga, esse medo que acomete a pessoa de falar, porque eu acho que é número 1 nos estudos, o medo de falar em público, não é? Dentro desse universo de comunicação, apresentações, o medo de falar em público tem até nome, é glossofobia. Glossofobia, fobia. E ela está entre as 3 maiores da raça humana. Está ali no topo medo de altura, medo da morte, medo do escuro e medo de falar em público. Ela está ali, campeã. Nossa, e todo isso mesmo. Todo mundo, Verônica, em algum momento vai sentir. Todo mundo vai precisar. Isso pode acontecer na escola, na faculdade, no seu trabalho. Quando você levanta para falar, e aí, do nada, você estranha algumas reações que acontecem no seu corpo, que a gente chama de sinais psicobiológicos. Quando a sua mão começa a suar, o batimento cardíaco fica elevado, frio na barriga, as pernas tremendo um pouquinho. Isso é o seu corpo reagindo àquela situação, que diria que é uma situação de estresse. Sim, poderia ser uma situação de estresse, mas é mais uma situação de vulnerabilidade. O ser humano, quando ele sente que ele está vulnerável, ele ativa uma região do nosso cérebro chamada sistema límbico. Região responsável por você enfrentar ou correr. Você só tem essas 2 opções. Isso vem da natureza. Esse é um instinto animal. Ou você enfrenta, ou você corre. E aí o seu corpo fica aqui no meio. Existe uma linha de estresse que fica puxando para os 2 lados. Ou eu enfrento ou eu corro, eu enfrento ou eu corro, eu enfrento. Sim. E isso cansa, fadiga o corpo. Por isso que as pessoas elas perdem o raciocínio, dá o branco na hora de falar em público. Aí o que a gente faz? A oratória ela veio como uma solução para isso aí. Sabendo que o problema começa no controle emocional, a oratória ela vem te dar ferramentas e ela vem treinar os seus instrumentos de fala.
Porque se você não consegue falar bem em público, provavelmente você não está muito bem resolvido com alguma questão pessoal. A sua autoestima, às vezes, é baixa, a sua dicção ela é insuficiente, a sua fala tem uma velocidade muito acelerada, você não gosta do som, né, da entonação da sua voz. E aí você acaba se travando nesses aspectos. A oratória ela vem para te ensinar a ter uma dicção e articulação melhor, uma expressão facial melhor, linguagem corporal, ter essa autoconfiança para você subir em qualquer palco, seja dentro da empresa que você trabalha ou numa palestra para 1 milhão de pessoas. Você vai estar exposto da mesma forma. Eu falo o seguinte, eu brinco o seguinte, falar numa reunião para 4 pessoas e numa palestra para 4.000 pessoas dá o mesmo trabalho. Sim. Vai te dar o mesmo trabalho. Você vai ter que planejar, você vai ter que montar um roteiro, estudar o público, dá o mesmo trabalho. Então, por isso que é tão importante você absorver isso. Absorveu, você se sente confiante, tem mais segurança, e é um caminho sem volta, Verônica. Quem começa a falar em público e começa a receber os aplausos, que na minha opinião, é a moeda do bom comunicador, é o aplauso, fica viciado nesse negócio. E você quer mais, e quer mais, e quer mais, e ninguém te para, ninguém te para. Você influencia, começa a surgir novas propostas, novos clientes, as pessoas começam a te convidar com mais frequência para eventos, enfim. Então, assim, é só alegria. A Patrícia já falou pela segunda vez, né? Verônica, olha os comentários. Eu tô olhando, querida. Eu tava só esperando aqui o Lucas terminar o raciocínio, mas a Patrícia diz que é uma aluna sua e super te indica demais. Adoro o seu curso de oratória. Ela tá aqui falando nos comentários. E seja muito bem-vinda, viu, Patrícia? Ela também é da área da segurança do trabalho. Ela comentou aqui, né, que vale muito a prática e os vícios de linguagem, né? Porque a oratória vai ajudando a gente a trabalhar essas questões. E a Débora fez uma pergunta sobre tom de voz, né? Como que, se é bom ser mais alto, mais baixo, como usar o tom de voz na oratória? Ótimo. Primeiro, Patrícia, minha querida, beijo seu coração. Essa é uma das minhas alunas mais engajadas. Fera ela. Que legal. Fera. Já está fazendo live, vai dar palestras em 2021. Ela é fera. Mas vamos lá. A nossa voz, ela tem 2 medidores. Tem um medidor do volume, que é a altura da sua voz. Quando eu falo mais alto ou falo mais baixinho, você tem volume e você tem entonação. A entonação, ela trabalha aqui as extremidades. Quando eu começo a falar um pouco mais grave, eu quero trazer as pessoas para perto de mim. Aqui pode vir uma notícia mais triste, pode vir um comunicado que vem de cima da empresa, que não é muito legal. Ou então, quando eu quero chamar as pessoas mais próximas, atenção, que isso aqui é muito importante. Aqui tem uma entonação mais grave, mais baixa. E a entonação para cima, ela traz o quê? Mais felicidade, mais animada, ela passa essa sensação mais festiva. Dependendo da situação que você está, você vai brincar nessas entonações aqui. Você vai brincar. Todos nós temos um tom padrão, que é esse aqui que eu estou conversando com você, que você está falando comigo. E aí, dependendo da sensação que você quer passar e da emoção que você coloca na fala, aí você vai explorando esses tons. E muito importante também, Verônica, e Débora, que eu acho que foi que fez a pergunta, é você brincar com essas entonações para evitar que a sua voz seja monótona. Quando você vai assistir uma palestra, uma apresentação de alguém que fica conversando no mesmo tom, monotom, né, um tom apenas, é chato, é cansativo, é desinteressante. A sua fala, ao mesmo tempo que ela tem que ter peso, você tem que ter confiança, tem que ter coerência naquilo que você fala, tem que colocar emoções, e ao mesmo tempo você também tem que parar e pensar qual que é a sensação que eu quero passar
para o meu receptor. Uhum. Eu já vi várias vezes, entrava numa reunião lá no meu trabalho, no antigo trabalho, e aí tinha alguém lá na frente, gente, espera lá, o assunto é sério, hein? Gente, o assunto é sério. Ó, não, vamos lá, assunto E é sério. rindo. E rindo. Aí as pessoas já ficam, poxa, espera lá, não é assertivo, né? A pessoa não consegue ser assertiva na fala. Mas é Sim. evitar isso, né? Brincar com a sua voz. E detalhe, tá? Débora, não existe voz feia. É mito. Ah, Lucas, minha voz é muito feia, é muito fina. Não existe voz feia. O que existe é uma incapacidade de utilizar a sua voz segundo o seu objetivo. Quando você começa a falar com mais prática, com mais frequência, você vai entendendo isso. E a sua voz é estranha aos seus ouvidos. Isso aí também é outra coisa que, para todo mundo, a sua voz sempre é estranha aos seus ouvidos. Não ligue muito para isso. Você sabe que uma vez eu ouvi um amigo nosso, Renato Craco, ele falar que ouvir a nossa própria voz é muito diferente de como o outro escuta a nossa voz, porque a gente fala numa caixa torácica, né? Então, como ela é projetada por aqui, ela passa pela sua caixa torácica. Então, a forma como esse som sai para você lá dentro é diferente de como sai para quem te escuta, né? Exatamente. Então eu achei muito legal essa explicação, né, técnica, porque acaba mesmo com esse mito aí, toda voz está comunicando algo, e se você usa os tons, as entonações, a expressão, a linguagem corporal, tudo junto, faz total diferença, né? Não importa se ela é linda, maravilhosa, é assim, como uma cantora, ou se é como eu que canto no chuveiro, né? E tá ótimo, né? Você vai estar passando a mensagem. Ô, Lucas, o Altair perguntou se é correto, quando você está começando um treinamento, você pedir para que as pessoas se apresentem. Olha, não tem se é correto ou se não é. Eu gosto de fazer, mas vai depender muito da forma como você faz. Eu não diria que é fazer ou não fazer. A pergunta é como que você faz essa dinâmica. Na minha opinião, todo treinamento precisa ter dinâmicas. Senão não é treinamento, é palestra. E eu diria mais, até palestras você precisa bolar alguma dinâmica para causar ali um momento de interação com o seu público. Nem que seja, quem já passou por isso, levanta a mão, bate palma, tem que ter uma interação. Mas no treinamento, Verônica, é muito importante que essa pessoa ela tenha uma conexão maior com o seu público, porque você está, naquele momento, treinando uma pessoa. Você está tirando ela do ponto A para o ponto B. E se essa pessoa se sente mais à vontade na sua presença, ela vai te ouvir melhor, ela vai querer praticar aquilo. Quando você tenta fazer essa dinâmica, mas sem muita empatia, sem muito carisma, e carisma é uma coisa muito importante, você está muito sério. Pessoal, vamos todo mundo agora se apresentar para a gente começar. Passa o microfone aí. Isso vai piorar o seu treinamento, na verdade. Vai piorar. Então, vai muito de quem está conduzindo o treinamento. Aí a liderança da pessoa que está conduzindo para poder brincar. Aí você tem que, de fato, fazer as perguntas certas. Então, nos meus treinamentos, eu viro e falo assim, me diga o seu nome, a sua idade e qual que é o seu maior desafio na comunicação. Só isso. Aí a pessoa fala, olá, meu nome é Lucas, tenho 33 anos, meu maior desafio é falar mais devagar, por exemplo. Aí eu já vou coletando, as pessoas elas brincam, né? Quando eu falo qual é o seu maior desafio, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando o dedo na ferida. E aí tem gente que fala assim, meu maior desafio é tudo. É tudo, eu falo tudo errado. Aí as pessoas já riem no local, a gente já cria um ambiente descontraído. Então, assim, respondendo a pergunta dele, é como você faz. Se você coloca carisma, bom humor, descontração, nesses primeiros minutos, porque cabe, sim, para o ambiente ficar mais familiar e mais amistoso, vale a pena. Agora, se fizer só para seguir protocolo,
aí realmente as pessoas podem ficar constrangidas, mais nervosas ainda. Então vai muito do treinador. Legal. Você sabe que você está bem conectada aí com o pessoal que está acompanhando, porque você falou algumas coisas agora que eram bem as perguntas que a Débora colocou aqui. Que ela disse assim que a gente está vivendo um momento, né, de usar máscara. E a máscara, ela atrapalha um pouco a comunicação, o tom da voz, né, até mesmo a clareza naquela palavra que a pessoa está falando. Então, tem alguma dica em relação a isso para quem tem a oratória aí? Ótimo, tem sim. Mais do que nunca, a linguagem corporal se tornou muito importante com o uso de máscara. E aí tem treinamentos que é máscara, shield face e aquele tanto de coisa, dependendo do reflexo que bate nem os olhos da pessoa, você vê direito. Porque se existem dois elementos na expressão facial que são muito importantes, primeiro são os olhos, esse contato ocular com as pessoas, né, o contato visual, e a área aqui da boca, para que você possa fazer uma leitura labial. Às vezes você não está ouvindo muito bem, mas pelo movimento você capta a mensagem. A máscara vem, faz isso aqui com a gente, e aí o que te sobra? Te sobra os olhos. Isso aqui, para você falar a linguagem corporal, para você se fazer entendido, e as mãos também. As mãos vão entrar para dar apoio para sua fala. Então, os tipos de gestos que você faz, os seus gestos podem ser um gesto temporal. Quando eu falo de ontem, eu posso fazer ontem. Quando eu falo de amanhã, quando eu falo de hoje. Pode ser um gesto dimensional, uma coisa pequena, uma coisa maior. Esses gestos, quando eles estão junto da sua fala, você consegue se expressar melhor, mesmo utilizando as máscaras. Puxa vida. E ela também colocou aqui a questão da... Ela até me falou mais cedo que ela ia fazer um monte de perguntas. Ela está aproveitando, ó. Se existe um tempo de espaçamento na fala. Olha, de pausa. O tempo é importante, a pausa é importante, até mesmo para você eliminar os vícios de linguagem, principalmente os vícios de né, tá, ok, são os vícios de fechamento de frase. Quando você fica muito nervoso para falar a próxima frase, você quer imediatamente o feedback do seu receptor. Vou explicar isso melhor. Eu estou falando aqui com você, Verônica, etc. A gente está batendo um papo, beleza? E quando eu começo a explicar as coisas, tá entendendo? E a Débora está perguntando, tá ok? Percebe que eu não dou pausas para que você possa expressar um entendimento? Seja através de balançar a cabeça, falar sim, ok, tô entendendo. Eu não dou tempo para o meu receptor me dar esse feedback. E aí eu fico muito ansioso. Eu quero falar a próxima frase, desculpa. E aí vem esses vícios de linguagem, que são muito fortes. Então não tem assim, a gente não cronometra a pausa. Você precisa usar a pausa ao seu favor. E vai utilizar isso. Quando você também faz uma ênfase na sua fala, a pausa ela vem como uma ótima companheira. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, gente, dia 31 vem aí a mentoria do pessoal da Valian. Então, eu dei ênfase no 31, fiz uma pausa ali, depois eu continuei minha frase. O importante é você aceitar o silêncio na fala. Quando você está no palco, você acha que o tempo passa mais rápido para você, e não passa. O tempo é o mesmo para quem está assistindo. Fica tranquilo, coloca as pausas, que vai dar tudo certo. Muito bom. Você sabe que dia 31, já usando as técnicas, exatamente, nós vamos fazer esse webinário. Até conversei um pouquinho com o Lucas, né? Lucas, a gente ainda não se aprofundou, mas nós já vimos que tem muita sinergia, né? O trabalho que a Valian vai lançar. A gente vai lançar mentorias posterior ao webinário, onde a mentoria que eu estou formatando, né? São 8 aulas. E a ideia é, nessas aulas, trazer uma delas, o Lucas, para ele se aprofundar um pouquinho com o pessoal, né? Semana passada a gente teve aqui a Karina Lima, por coincidência, mesmo sobrenome, né? Que ela também falou. Ela falou sobre linguagem criativa, né?
a comunicação criativa, que tem muito a ver com a linguagem corporal. E você hoje está vindo falar sobre oratório, quanto é uma técnica de persuasão, até fazendo aqui uma recapitulação, a gente aprendeu que tem que quebrar o gelo, que a gente tem que usar as mãos e o olhar a nosso favor, que a gente precisa realmente ter autoconfiança naquilo que vai falar, tomar cuidado com os vícios de linguagem, né? E que é importante usar a entonação, né? Às vezes falar mais alto, mais baixo, mais grave, enfim, para poder comunicar aquilo que você quer falar e também não ser muito brincalhão, ou também não ser muito sério, ou saber usar o momento da diversão no momento alegre e a questão séria mais no momento de seriedade. E tudo isso, né, que olha quantas técnicas que ela, claro que em 40 minutos aqui, né, que a gente fique, não dá para se aprofundar. O pessoal precisa realmente querer fazer um curso sobre isso. É lógico que também essa mentoria que a Valian vai promover não chega nem perto de um curso como o que você dá. Porque a nossa intenção, ela é muito direcionada a instrutores da área de segurança do trabalho. Então, todo o conteúdo que a gente vai trazer nessa mentoria é para esse público da área, né, da segurança do trabalho. Para que ele possa unir todo o conhecimento técnico que ele já traz. Olha, tanto é que, imagina, aqui na Valian tem alguns engenheiros, né? A gente faz, em média, de 60 a 100 turmas por mês. A nossa intenção é fazer 200 turmas por mês. No entanto, que a gente vai mudar de endereço, depois eu vou divulgar para o pessoal, vai ter parte prática na nossa empresa, de altura, espaço confinado, talha, ponte rolante, enfim, uma série de coisas que a gente entende que é importante, né, para esse trabalhador estar seguro no dia a dia dele. Então, a gente faz bastante turma. Então, a gente precisa ter muitos instrutores. Só que não qualquer um. Porque a pessoa, ela está instrutora ou ela é instrutor. Quando ela está, é porque ela está esperando uma oportunidade de trabalho. Então, por enquanto, ela dá aula. Não tem problema nenhum, por enquanto, ela dar aula, desde que ela tenha alta performance na comunicação. Aí ela é bem-vinda na Valian. Agora, se ela é instrutor de segurança do trabalho, poxa, essa vontade de ter alta performance é extremamente necessária e tem que ser cotidiana, né? A pessoa tem que querer essa evolução. E é justamente isso que a Valian quer entregar para esses profissionais, né? Essa busca constante de alta performance na comunicação, na oratória, de ele falar ali para a pessoa que está na casa, porque está tudo muito online, sabe? Muito online. Exatamente. Então, assim, eu acho importante a gente trazer esse pessoal para eles melhorarem as técnicas, sabe? Construir um espaço na casa deles que eles possam gesticular, que eles possam se aproximar do trabalhador, enfim, tudo isso. Então, nesse dia 31 vai ser uma aula que a gente vai dar, gratuita, online, e a mentoria, as primeiras também, a nossa intenção é dar de forma gratuita para esses profissionais, né, que se interessarem. Então acompanha, né, quem está aqui, divulguem para os seus colegas. A gente não tem regras de que a pessoa tem que ser exclusivo da Valian, de maneira nenhuma. A nossa intenção é esses profissionais serem bons na sua essência, porque o nosso propósito vem primeiro, que é a proteção da vida e do patrimônio. Então, se ele está representando a Valian ou um colega de empresa fazendo um treinamento de segurança do trabalho, para nós aqui na Valian, o que a gente quer é garantir que aquela pessoa vai ser impactada, persuadida e vai ser, o instrutor vai se fazer entender, né, de tudo que ele está passando, sabe? Então, esse é o propósito do dia 31, já tem, até tem um... Depois, Lucas, se inscreve, venha participar com a gente, todos que estão aqui também. Quando você se inscreve na bio, né, tem o link, você recebe um e-book. E esse e-book até foi escrito por mim, né? Então, se tiver alguma sugestão de melhoria, é muito bem-vindo sempre, né? Porque eu falo, é o meu segundo e-book que eu estou escrevendo no ano. E eu tenho uma meta aí, eu tenho que escrever pelo menos uns 5 e-books nesse ano. Eu quero fazer isso, né? E aquilo que você falou é habilidade, né? Eu falo, também não nasci sabendo, eu saio fazendo pesquisas e eu ponho a minha emoção no que eu estou escrevendo, no que eu estou falando, porque eu acho que ela é muito mais poderosa do que eu achar que eu sei tudo, né?
Eu acho que o compartilhar, né, o trocar a informação, eu ouvi você, você me ouvir, isso faz a diferença, né? Eu entendo que faz a diferença. Porque, afinal de contas, um acidente, muitas vezes, ele acontece por um detalhe. Um detalhe que a pessoa não fez. E é aí que eu quero que o instrutor chegue. Fazer com que a pessoa não perca o foco, não perca esse detalhe, sabe? Que ela realmente esteja ligada. E conexão, né? Que a gente está falando de oratória, é conectar a sua ideia a outra pessoa, né? É estar ligado, é você estar atento na sua atividade. Então, por isso tudo que a gente está fazendo, esse webinário aí do dia 31 e depois a mentoria, eu tenho certeza absoluta que vai crescer muito, porque esse nosso Brasilzão aí tem muito campo na área da segurança do trabalho, né? Eu até estou vendo aqui que a Patrícia fez outro comentário, né? Muitas empresas hoje estão exigindo o curso de oratória, ela colocou aqui, ó, no currículo. Olha só, você vê que coisa? Não sabia disso não, legal, por compartilhar, né? É porque realmente comunicação é tudo, né, Lucas? Se a gente faz o nosso trabalho, mas não fala que fez, você pode ser mandado embora porque ninguém entendeu o que você fez. Exatamente. A Patrícia, ela colocou isso aqui, tem razão, tem razão. E muitas vezes essa exigência não vem em cima do curso de oratória, não vem muito claro. Vem através de outras exigências, como, por exemplo, um profissional de comunicação assertiva, bem articulado, que saiba falar bem. Os pedidos vêm assim. Então a gente entende que está tudo no universo da oratória mesmo. O profissional hoje, é isso que você disse. Você vai precisar falar bem em várias situações, inúmeras situações. Vamos pensar aqui no pessoal da segurança. Você precisa falar bem na entrevista de emprego. Se você está buscando recolocação no mercado e tem alguma entrevista pela frente, comece aqui. Você precisa saber falar de você, vender o seu peixe, ser assertivo nas suas colocações, utilizar as expressões mais adequadas para aquele momento. Então, começa na entrevista. Depois, uma vez que você é contratado, se você é um profissional de conscientização, um treinador, você vai precisar falar para multidões. Ponto. Eu não conheço nenhuma empresa que queira contratar um profissional de conscientização. E vamos entender que as áreas de conscientização dentro da empresa é áreas de segurança, áreas de qualidade, áreas de recursos humanos. Essas áreas aqui, a empresa sempre vai estar empurrando, né, incentivando, estimulando o seu profissional a falar para os outros. Você acaba tendo, muitas vezes, a responsabilidade de falar pela empresa. Olha o quanto que isso é muito pesado. Sério, importante, né? Vem às vezes uma mensagem da alta diretoria, do topo da pirâmide, você precisa passar aquilo para as pessoas. Uhum. Então, outra situação, aí você citou uma situação, que é um acidente, uma ocorrência, um gravame, qualquer coisa. Como se posicionar nesse momento? Um momento de estresse, um momento de, poxa, aconteceu aqui uma coisa ruim. Como eu vou me posicionar? Vem o controle emocional para você também colocar isso. Aí amanhã a empresa ela quer te premiar de alguma forma. Ela faz um evento no fim do ano, alguma espécie de cerimônia, e ela pede para você falar. E aí? Você vai precisar. Se você fez um bom trabalho, você vai precisar. Outro ponto. Você começa a se destacar. O que a empresa quer fazer? Ela quer multiplicar aquele perfil dentro da empresa. Ela começa a pedir para você treinar outras pessoas com o que você está fazendo. Seja em outras filiais, em outras obras, em outros hospitais, enfim, você precisa ir lá treinar. Então, olha a quantidade de situações, Verônica, que a comunicação será a sua primeira habilidade. Olha a quantidade de situações. E as pessoas, elas insistem em achar que não, Lucas, meu negócio é fazer mais uma pós-graduação, é fazer mais um MBA, é mais um. Eu tenho amigos que fizeram faculdade comigo, que já estão lá no seu terceiro MBA, não sei o que e tal.
Só que essa pessoa, ela está no mesmo cargo há 10, 15 anos, fazendo a mesma coisa, porque ela não consegue falar bem, ela não consegue se expressar bem. Chega gente mais nova que ela, com menos experiência que ela, e rapidamente cai nas graças da empresa, do diretor, do supervisor, da liderança, simplesmente por ela saber se posicionar. Ser uma pessoa que conversa, que conecta. E quando você é uma pessoa comunicativa, as pessoas elas te veem como uma pessoa benquista. Você é bem-vindo nos locais que você chega, porque você se comunica. E comunicação tem muito a ver com liderança. Pegar um microfone para falar para um grupo de pessoas é liderar aquelas pessoas. Porque um dos pilares da liderança é inspirar, é colocar coragem na alma das pessoas. Se você vai fazer um DDS e está naquele semicírculo ali, 60, 80 pessoas te ouvindo, o que você tem que fazer ali? Inspirar as pessoas. Então, a comunicação é isso. Hoje, e ainda inspirar em pouco tempo, né? O DDS é tão rápido. Em pouco tempo. Quem não inspira, hoje em dia, quem não se comunica se trumpica, né? Trumbica, sei lá. Tem esse ditado aí. Aqui em Minas o pessoal gosta. Você sabe que eu estava pensando no conteúdo programático, né? E a primeira aula eu escrevi assim, não está finalizado, mas falando aqui para o pessoal que tem a ver com o que você acabou de falar. Eu coloquei como primeiro tema, quem eu sou para ministrar treinamentos de segurança do trabalho, cujo objetivo central é a proteção da vida. Porque eu penso muito disso também, que as pessoas elas precisam entender que elas são luz na vida dos outros, que elas inspiram as outras pessoas. Só que primeiro ela tem que saber isso sobre ela mesma, a respeito dela. E ninguém tem direito de falar a respeito dela a não ser ela mesma, né? Uhum. Então eu penso em passar essa autoconfiança para as pessoas, né? E eu tive alguns exemplos, né? Aqui na Valean mesmo, o Rei, ele tá aqui, ó, e ele escreveu assim, né? E a comunicação em termos de treinamento online, né? Que não é ao vivo, né? Que é aula gravada. Como fazer uma interação com o público? Ele fez essa pergunta aqui, mas até compartilhando uma situação. Esse mês, eu sou assim, né? Quando eu decido fazer uma coisa, às vezes até nem é tão certo assim, mas eu falo, vou fazer, e eu saio fazendo, né? E eu decidi esse mês que eu queria que o nosso canal tivesse DDS de manhã, né? De 15 minutinhos ali, ao vivo, para o pessoal que estivesse ali passeando pelo Instagram, né? Uhum. E aí eu fiz uma agenda num domingão e mandei para Altair, Rei, eu falei, ó, o dia de vocês é esse, desenvolve o tema, se vira, vai fazer o DDS aí no Instagram. Nossa, mas eu vi esses meninos suarem, eu vi esses meninos pensando, mas que tema que eu vou colocar? E eles são da área de segurança, tipo, só há 15, 20 anos, sei lá eu quanto tempo. Eu falei, gente, é só vocês pegarem tudo que vocês já estudaram, toda a experiência que vocês tiveram e bater um papo em 15 minutos com quem estiver passeando no Instagram. Eles, Verônica, não é tão simples assim não, né? E eu falei, sim, não é não. Aí ficou aquela briga, eu falei, mas nós vamos conseguir, já que não é, nós vamos fazer. E começamos. E eu falo, e hoje tem gente já sentindo saudade, porque a gente mudou o esquema, de vez de fazer todo dia, tá fazendo uma vez por semana, encaixando a agenda, né, e tudo mais. Mas, de fato, é que ele colocou aqui essa pergunta dele da aula gravada, como interagir, porque ele viveu essa experiência agora, recentemente. Porque além da gente fazer o DDS via Instagram, ao vivo, a gente grava um vídeo para colocar no feed. E aí é fazendo que se aprende, né? A prática faz total diferença. Então, fala aí para ele, né? Depois que eu contei um pouco da nossa história, porque o pessoal acha que a gente também não passa pros perrengues, mas a gente passa, né? A gente também tem os nossos desafios, mas a gente tem que avançar. Então tem que vencer o medo, né? Tem que vencer essa dificuldade, né? Que a gente tem de falar e tal. Porque depois a prática vai trazendo a habilidade, não é? Isso. As pessoas, elas estão mais prontas para falar dos seus defeitos do que suas qualidades. Porque nós somos autojulgadores. O autojulgamento do ser humano, Verônica, é uma coisa incrível. Incrível.
o que é de aluno meu, que a pessoa tem conteúdo, é experiente, é expert, e a pessoa fala assim, mas professor, eu não sou interessante, eu não tenho o que falar, como que eu vou falar? Eu falo, poxa, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer alguns exercícios para você aprender, e por Até se eu coincidência... posso te falar, eu quero deixar a dica aqui para o pessoal, o filme que chama como que é? A Garota Extraordinária chamada Estrela, da Disney. Ela fala, você não tem nada para falar para o universo? Aí o menino fica parado, ele fala, não tenho nada para falar, que é o que você está dizendo. Aí ela vai dar um grito, não fala nada, mas ela dá um grito, né? Uhum. Então eu acho que tem um pouco a ver, às vezes as pessoas acham que elas não têm nada para falar, né? Na verdade, assim, elas não estão prontas para falar. Elas têm Sim, algo para falar. Tem. Eu até brinco, eu falo que não existe pessoas desinteressantes para falar em público. Existem pessoas destreinadas, despreparadas. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem algo para ensinar. E aquela máxima de aquilo que você sabe, por mais que você ache pouco, você vai ajudar pessoas que sabem menos. Trabalhar com esse princípio de sempre terá alguém que sabe menos que você, que a sua palavra vai ajudar ele, já é um ótimo propósito para você expressar suas ideias para o mundo. Inclusive, eu vi aqui nos comentários o próprio Rei falando aqui, que ele falou assim, o problema é falar para ninguém quando não é ao vivo. Sim, esse é um dos problemas, porque você fala para a câmera. Falar para a lente de uma câmera não é tão interessante quanto falar para uma multidão. Mas tudo é treino, o Rei. Uma coisa que eu acho legal, que eu indico às pessoas que vão falar para a câmera, finge que tem alguém ali do lado, atrás da câmera, conversando com você. Inventa uma persona. É o João. Toda vez que eu vou gravar vídeos, eu estou falando para o João. Perceba que os canais de YouTube mais famosos, parecem que eles estão conversando. Às vezes eles até conversam com outras pessoas que estão atrás, um videomaker, para que aquilo se torne um diálogo. E se é diálogo, é mais leve. Quando você sente, não, só eu estou falando aqui, não tem ninguém me ouvindo, fica um pouco pesado. Mesma coisa para live aqui. Lucas, mas eu preciso começar a fazer lives, não sei como, não tem ninguém na minha live. Pega uma fita, crepe, e bota assim, em cima da quantidade aqui de pessoas, né? Para que isso não te tire. Porque quando começa a entrar e sair gente de uma live, é como se você estivesse num anfiteatro e as pessoas começassem a levantar e ir embora, você falando lá. É mais ou menos uma sensação assim, parecida. Então, coloca uma fita aqui em cima e exercita a sua fala. Entrega o seu melhor. Pensa, faz um roteiro. Hoje eu vou falar de passo 1, passo 2, passo 3. Fazem listas. As pessoas adoram listas. Elas adoram. A gente adora lista. 3 passos para, 4 erros, 5 atitudes, 6 hábitos. Abre uma live e pá, entrega. E saiba a hora de encerrar. Entregou? Não fica enrolando, não. Entregou. Muito obrigado para quem está presente. Se você gostou, curte, compartilha. E a gente se encontra na próxima. Um abraço. Puf, encerra. Sim. Então, isso é muito importante, sabe, Lucas? Porque eu falo, né? Eu tenho um outro canal chamado Verônica Autêntica, com um azinho só no meio. Lá eu falo sobre espiritualidade, empreendedorismo. Eu compartilho a minha vida, né? No resumo, né? E eu sempre falo, quando eu vejo lá 1, eu estou enxergando 1000. Quando eu vejo 10, eu estou enxergando 10.000, né? Porque eu falo, como é que você mede a profundidade de um ser? No Instagram, a gente mede o resultado pela quantidade de seguidores. É um dado, é uma métrica, né? Mas ela não é absoluta. Não. Por quê? Porque um ser humano, ele é gigantesco. Ele é uma infinidade de experiências. Ele sabe, eu penso, né? Que se a gente atinge uma pessoa só, e essa pessoa se transforma por dentro e se torna melhor, quantas mais essa pessoa vai estar atingindo? Então, assim, por que a gente está preocupado com o número? Porque é um fato, a gente se preocupa com o número. É incrível, isso acontece mesmo.
Sim, preocupa, mas aí eu faço uma pequena provocação. Para nós mesmos, não é para quem, que eu também, todo mundo se preocupa, trabalha um pouco a vaidade do ser humano. Qual que foi a última vez que você conseguiu parar 5 pessoas na rua e falar para 5 pessoas simultaneamente? Vixe, acho que eu nunca tentei isso. Essa foi uma pergunta que eu fiz para um aluno meu que começou a gerar conteúdo nas redes, entrou para o meu curso de oratória, gostou, se apresentou, começou a gerar conteúdo sobre finanças. E ele falou assim, professor, eu abri minha primeira live, eu não consegui continuar porque tinha 5 pessoas. E é claro, dentro dessas 5 pode ter lá o irmão, a esposa, a mãe, a tia e o vizinho invejoso. Pronto, tinha 5 pessoas. Aí ele falou assim, não consegui. Eu falei, cara, qual foi a última vez que você parou 5 pessoas na rua e ficaram as 5 atentas, te assistindo? Porque se a pessoa assiste uma live aqui no Instagram, ela não vai ficar fazendo outra coisa, não dá. O celular, o Instagram, ele fica em full screen aqui, ó, bloqueia a sua tela. Não dá para você assistir uma live mexendo no WhatsApp, assistindo uma live rolando feed, você está na live. Então, para que essa métrica para você que está começando? É assim mesmo. Eu cansei de abrir lives para 3, 4 pessoas e no final, as 3 falarem assim, poxa, Lucas, obrigado, foi legal, parabéns. E eu, opa, ótimo, semana que vem tem mais, vambora. É isso que você falou. É isso. 1, 2, 3 pessoas impactadas. É muito melhor, na minha opinião, do que você querer falar para todo mundo e você não fala para ninguém. A verdade é essa. Pois é. Eu tô nessa aí lá no Verônica Autêntica, mas lá eu falo, né? Eu faço por tanto carinho, tanto amor, né? Que Deus mandou fazer aquilo lá, então eu tô fazendo. Então as pessoas que escutam o que eu falo ali é porque alguma coisa a mais que eu não tô enxergando tá acontecendo lá. Então tudo bem, vamos seguindo em frente. Olha só, Lucas, o monólogo não tem perguntas ao vivo, então teoricamente seria mais fácil, ou não? Acho que ele quis dizer aqui que é um monólogo mesmo, né? Sem perguntas, né? Depende. Acredito que é quando a gente estava falando da gravação de vídeo, falar sozinho para a câmera. Depende. Eu gosto de ter pessoas para conversar. Inclusive, quando eu falo que a boa oratória, ela tem que ser, olha essa analogia. O que é a boa oratória? Imagina que você vai ter um jantar de gala com seus melhores amigos. Você tem aqui uma situação que exige uma formalidade, uma preparação, uma elegância, mas são com as pessoas que você fica mega à vontade. Junta essas duas coisas. É isso que é falar. Quando eu falo de você estudar o seu público, saber quem são as pessoas, as dores do seu público, para você citar e conectar, tem que ser um diálogo. Por isso que quando alguém te faz uma pergunta, você abre uma live e está conversando com outra pessoa, aquela pergunta é um presente. É um privilégio. Porque tem alguém interessado no seu conteúdo. Então, é isso mesmo, é. É ótimo. Ô, Lucas, eu ouvi aqui um passarinho contando aqui nos comentários que você é aniversariante do mês. Sou. Então, que fica aí nossos parabéns para você, muitas felicidades, muita saúde, que tudo muito de bom aconteça aí, né, na sua jornada aí, na sua vida. E foi a Patrícia que colocou aqui, né? Então, sinta-se abraçado. Por que a Patrícia sabe? Amanhã eu faço uma mentoria com os meus alunos. Uma vez por mês, a gente encontra ao vivo para tirar dúvidas, para os alunos se apresentarem. Aí eu falei que eu ia sortear 2 livros, porque o aniversário era meu, mas quem ganhava o presente era eles. Aí tá. Ela associou, é legal. Mas, obrigado. Então, Lucas, divulga aí, a gente já está chegando no final, né? Divulga aí para o pessoal o seu trabalho, né? Como que eles fazem para conhecer o seu curso, a sua mentoria. Bacana. Gente, primeiramente me siga no Instagram, @lucasfalalima, tudo junto. Lá eu posto dicas diárias para você falar melhor. Oratória, comunicação assertiva, liderança, relacionamento. Eu trabalho em todos os campos. E eu tenho um curso online chamado Oratória do Zero ao Aplauso.
é para quem quer falar bem em público e em qualquer situação. Se você quiser conhecer o meu curso, vai no link que está na minha bio, ou me chama no direct também, que eu tenho toda a satisfação de explicar, de bater um papo. E o curso é muito focado nisso, em entender quem é você, qual é a sua identidade, o que você tem de interessante para o mundo. A gente vai trabalhar todos os instrumentos de fala. Você se apresenta no final do curso, faz uma palestra na mentoria dos alunos. E eu fico amigo dos meus alunos, porque hoje é impossível você treinar, ajudar, ensinar, sem conhecer quem que é o seu mentorando, quem que é a pessoa que você está treinando. Então, eu faço isso. E também eu faço treinamentos, workshops em empresas. Tenho feito, diminuir a frequência, porque pandemia e as empresas elas gostam da contratação presencial para treinamentos de comunicação. Porque eu levo dinâmica, brinco com o pessoal, faço o pessoal subir em palco, falo com vendedores, falo com líderes, mas eu faço algumas online também, para a gente não ficar parado. Então, conheça o meu trabalho, será uma satisfação vocês, a gente bater um papo lá no Instagram. Muito bom, Lucas. Então fica aí, né, a divulgação, a dica do seu trabalho. O pessoal está te acompanhando, o pessoal está te dando aqui parabéns, né, pelo seu aniversário. Estão felizes por essa troca, né, que a gente teve aqui, realmente, acho que faz a diferença. E então eu vou encerrando por aqui, dizendo para o pessoal, né, que fiquem bem, né, em suas casas, cuidem, né, da saúde. Aproveita para ler, né? Que acho que a leitura também ajuda muito no vocabulário. Muito. E ter um vocabulário rico faz a diferença na oratória. Eu gosto muito de sempre procurar o significado das palavras. Eu entro no Google mesmo, né? E eu coloco lá. Eu já sei o que é conectar, mas antes de vir aqui, eu fui lá e escrevi conectar. Deixa eu ver o que fala sobre conectar, né? Então, eu acho que isso faz a diferença também para a gente se comunicar melhor, falar bem, né? Eu tenho 3 meninas e eu falo, até minha filha fez um comentário aqui, né? Vou falar aqui para ela ficar feliz, né? Que eu comentei dela, que ela colocou quando a professora fala assim para quem vai ler agora? Aí ninguém fala nada, morrendo de vergonha. E só os aluninhos da mesma turma, né? Eles têm vergonha. E eu falo assim, né? É tão bom quando a gente deixa tudo isso de lado e simplesmente fala. Exatamente. Né? Exatamente. E simplesmente comunica. As escolas não preparam as pessoas para falar em público, infelizmente. Eu falo, né? Então eu digo o seguinte, né? A etimologia das palavras. Eu adoro fazer isso, conhecer de onde elas vêm, né? Porque isso enriquece o nosso vocabulário, o conhecimento e faz a diferença numa conversa. É claro que eu entendo também que a maior parte das conversas é mais simples do que complexa. Né? Quando a gente vai falar algo, quando você usa palavreados mais simples, exemplos mais cotidianos, impacta muito mais do que coisas muito mirabolantes, né? Porque aí o cérebro tem que dar muitas voltas lá, fica difícil. Então é melhor ir direto e reto no assunto, que eu acho que o impacto é maior. Mas eu quero agradecer de verdade, de coração, aí a presença de todas as pessoas que estiveram aqui. Quem depois vai estar vendo no nosso feed, vai ficar gravada essa live. A nossa intenção é realmente alavancar essa turma da área da segurança do trabalho para profissionais aí de alta performance. A gente quer salvar vidas de verdade, trabalhar por propósito, não só pela lei, porque a gente quer fazer a diferença enquanto a gente estiver nessa terra, porque né, a gente sabe que o dia de hoje é hoje, né? Amanhã ninguém sabe, né? Mas vamos viver hoje intensamente, que isso vai ser lá na frente, né, lembrado, visto, né, aquele legado, né, que a gente vai deixando. E a gente quer que a Valian deixe um impacto positivo na vida das pessoas, que elas, no fim, quando você falou, né, do jantar de gala e os seus melhores amigos, eu traduzo tudo isso em felicidade, né, é aquele momento pleno que você se sente cheio. É real isso, né? Então que a gente possa ser assim no nosso trabalho, né? E com todo mundo que a gente encontrar aí para poder impactar. Então sigam aí o Lucas Fala Lima. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, pessoal, por você ter estado aqui, ter deixado a gente entrar na sua sala.
Seja bom em oratória, fale bem, siga a gente. Semana que vem tem uma nova live também, que é técnicas de persuasão. Aí nós vamos falar de persuadir, de fato. Né? Tem muita gente boa no mercado, realmente. E aí, no dia 31, é o nosso webinar. Então, vocês estão convidados, convide outras pessoas. Está tudo no nosso feed. Acompanhe a gente e vem com a gente nessa transformação aí da área da segurança do trabalho. Um forte abraço e uma boa noite para todos vocês. Tchau, Show, Lucas. Obrigado, Obrigada. Verônica. Gente, obrigado pela participação. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.